Olá, meu nome é Tiago Fernandes e agora eu vou falar sobre os processos de usinagem. Há diversos tipos de processos de usinagem. A gente não vai falar todos, a gente vai falar aqui alguns, os principais. E o primeiro processo de usinagem é o processo de torneamento. Talvez seja o principal processo de usinagem na indústria. A gente pode ter o torneamento cilíndrico, torneamento cônico, torneamento curvilíneo, ou até mesmo perfilamento ou torneamento radial. O tipo de torneamento que a gente estudou mais na matéria foi o torneamento cilíndrico, tanto o torneamento cilíndrico externo quanto o interno. O processo de torneamento, basicamente, ele é voltado para superfícies de revolução, né? Com peças que têm uma certa simetria. A peça ela fica presa, ela realiza um movimento rotativo, enquanto que a ferramenta realiza um movimento de translação, né, chamado avanço. O fresamento também é um dos principais processos de usinagem, né? A peça, né, a ferramenta, desculpa, realiza um movimento circular, um movimento rotativo em relação à peça, e também utiliza-se ferramentas multicortantes. É um processo muito utilizado para fazer engrenagens, rasgos, canais, entre outras aplicações, né? O nome da ferramenta que é voltada para esse processo é fresa, né? E a máquina também a gente costuma chamar de fresadora. Um outro processo também muito famoso é o processo de furação. Ele é destinado para fazer furos. E há vários tipos de furação: furação de cheio, furação pré-furo, furação de centro, furação profunda, entre outros tipos de furação. E a ferramenta realiza um movimento rotativo de corte e também um movimento de translação em direção ao eixo, né, da peça. Outro processo também muito utilizado para acabamento é o alargamento, né? Ele é muito utilizado para dar uma qualidade superficial para furos, né? E pode ser furos cilíndricos, furos cônicos, entre outros. Outro processo também muito famoso é o processo de rosqueamento. É um processo que produz roscas internas ou externas. Esse processo ele utiliza ferramentas multicortantes. Um outro processo também muito famoso é o processo de brochamento. O processo de brochamento ocorre a remoção de material da peça de forma progressiva, pela ação ordenada de arestas. Elas ficam dispostas de forma em série, como mostra aí na figura. Tá? E também utiliza-se ferramentas multicortantes. Um outro processo é o processo de aplanamento. Esse processo de aplanamento, ele dá superfícies regradas a partir de movimentos alternativos entre a peça e a ferramenta. Muito utilizado para fazer canais, rasgos, até mesmo dar um acabamento à superfície. Um outro processo é o processo de mandrilamento. Ele é destinado para superfícies de revolução, assim como o torneamento. Só que ele utiliza ferramentas de barras, né? É um processo muito utilizado para corrigir pequenas irregularidades deixados no cilindro, né? Em cilindros ou em mancais, né? E o último processo que a gente vai falar é o processo de brunimento, né? É um processo que ele dá um acabamento superficial a furos cilíndricos através de ferramentas abrasivas, né? A gente mostrou aí na imagem cilindros de um motor, né, de combustão interna, e esse processo de brunimento ele dá esse acabamento a esses cilindros, né? Então, esses foram os processos de usinagens que a gente falou de forma bem resumida, né, pelo tempo,
mas há outros processos também utilizados na indústria, né, seja para desbaste ou para acabamento. Obrigado.